Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre crenças e crendices. Você sabe a diferença? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de crença e crendice. Também um pouquinho sobre a ideia daquela que as pessoas falam assim, vocês são uma religião ou é uma seita, né? Eu acho até que eu já abordei vídeos nesse canal sobre esse assunto, mas é assim, né? Parece que a ideia que é o senso comum, a ideia de que assim, seita é algo que não é confiável, alguma coisa que é meio improvisada, que é meio charlatanismo, e religião seria aquilo que é sério, aquilo que tem base em alguma coisa, né? Normalmente em algum livro histórico, né? Teoricamente histórico, né? E que você, aquilo é sério e aquilo não é sério, né? Na verdade, se a gente for pensar assim, cada um vai tentar encontrar argumentos, né, para justificar a sua religião como religião e a outra como seita, né? Ou então vai também chamar de crença ou de crendice, conforme aquilo que é, como uma forma de denegrir as coisas, né? E eu não posso dizer que às vezes a gente vê, mesmo dentro da própria Wicca, né, pessoas que têm uma abordagem da religião como uma crendice. E então eu queria, até para justificar um pouco como eu abordo a religião aqui no canal, né? As pessoas falam assim, mas você podia fazer uns vídeos explicando um pouquinho sobre feitiços, dicas de magia, não sei o quê. Eu falo assim, bom, primeiro que tem abundantemente esse tipo de informação em toda a internet, livros e sites, né? Mas também porque vai contra um pouco aquilo que eu acredito e que eu vou posicionar aqui agora a respeito de crenças e crendices. Na minha visão, eu considero que o instinto religioso, o instinto a vontade de querer se ligar a alguma coisa maior, é inerente ao ser humano, é presente em todas as culturas, aborígenes, indígenas, africanos, todos os povos, mesmo que não tenham tido contato entre si, eles tiveram alguma forma de espiritualidade, alguma forma de lidar com aquilo que não era visível, a crença em alguma coisa espiritual, a crença numa vida e seres divinos, espirituais, enfim. Isso presente em todas as culturas. Então, aquilo que é presente em todas as culturas, a gente fala, é da natureza humana. Então, não é uma coisa que foi inventada. E aí, quando a gente fala de invenção, a gente está falando, eu gosto muito de dividir as coisas assim. O ser humano tem, eu já mencionei em outros vídeos, né, a ideia de que a gente tem uma mente racional, uma mente que ela é cartesiana, né, que ela serve para armazenar dados e ela para realizar aprendizados e para que você possa estar fazendo as coisas que você aprendeu sem precisar ter que aprender de novo toda vez, né? Então você já sabe atravessar a rua, você já sabe fazer uma comida, você já sabe tomar banho, se vestir, você aprendeu uma ocupação, então você repete essa ocupação todos os dias. Existe uma margem de criatividade que você vai pegando um pouquinho disso com um pouquinho daquilo e cria alguma outra coisa, mas dentro de um espaço muito limitado, porque não é função da nossa mente cartesiana, do nosso racional, o aspecto criativo, né? Nem o aspecto criativo, nem o aspecto intuitivo. Esses aspectos, eles têm ligação com o que a gente chama de alma, que é o aspecto físico nosso, que nos religa com o aspecto espiritual. O que sente o anseio, a vontade de uma ligação espiritual, de encontrar sentido, de fazer coisas que tenham relação com um propósito,
é essa ligação com a alma, né? A alma, ela não é racional, a gente tem esse contato com a alma quando a gente está criando, quando a gente está tendo inspiração, né? Cada um vai acessar essa inspiração de uma forma diferente, e essa inspiração, ela é uma ligação com o nosso espírito. É aquela coisa, eu muitas vezes dando aula, me deparo, porque eu me dispus a fazer o nosso curso de treinamento de forma individual, e quando a gente faz um curso individual, personalizado, a gente vai se deparar com situações que a gente nunca viveu, porque cada pessoa traz coisas diferentes, e tem situações que o aluno traz que a gente fala assim, gente, eu nunca vi isso na minha vida, mas junto, né, com surpresa, também vem às vezes uma resposta que eu sei que não fui eu, que eu sei que eu acessei, eu só estava aberta para receber uma orientação para passar para aquela pessoa, né? Essas coisas, elas não são, a gente diz que é intuitiva, essas coisas, e intuitivo, pelo amor de Deus, gente, não confunda intuitivo com chute, tá? Porque a gente, quando tem essas intuições, é uma sensação de certeza, e a pessoa que recebe, aquilo cala, assim, tipo assim, sabe, você acertou na mosca, e então não é um chute. Ela vem dessa conexão com o espírito e aquela coisa. Normalmente artistas, pessoas que são ligadas a esses assuntos que são mais criativos, né? Marketing, enfim, elas se ressentem muito da questão da criatividade, né? Mas como a gente vive numa sociedade materialista, a vida requer que você repita as coisas, né? Então você aprende um trabalho, você vai fazer aquilo todo dia, vai fazendo repetitivo aquela coisa, então você vai usar muito mais a sua mente racional cartesiana do que essa mente intuitiva. A gente não tem esse espaço, né? Que precisa, que é o famoso ócio, aquele momento em você parar para uma reflexão, para ficar observando uma planta, ficar, sabe, absorto, e aí, olha, eu tive essa ideia, né? As pessoas que, desde artistas até cientistas, relatam que às vezes eles estão lá martelando a cabeça para tentar encontrar uma solução para uma questão, ou inventar alguma coisa, ou criar alguma coisa, e aí, numa hora de um cochilo, numa hora de um descanso, numa hora de um passeio de carro, de trem, a pessoa parece que vem toda a inspiração daquilo que ela precisa. Essa inspiração é essa conexão com o espírito. E essa conexão com o espírito não é uma coisa inventada, é uma coisa que o ser humano sempre buscou, sempre quis replicar. Provavelmente muitos dos aprendizados, dos grandes avanços que o homem teve, vieram dessas coisas, porque tem coisa que a gente fala assim, como é que naquela época as pessoas conseguiram entender tal coisa? Foi inspiração, provavelmente foram sonhos, foram pessoas que meditavam, ou algum tipo de prática desse nível que a pessoa acessou essa informação. E quando a gente vai falar sobre o que é crença, o que é fé verdadeira e o que é crendice, a gente está falando dessa diferença. A crendice, ela advém da nossa mente racional, que vai atribuindo o que a gente chama de pensamento mágico, que a gente atribui justificativas para aquilo que a gente não entendeu, situações, alguma coisa, a gente fala, não, aquilo ali dá azar, aquilo aqui dá sorte, aquilo ali assim. Não foi nem inspiração, nem uma vivência, nem nada. A gente vai atribuindo, é racional. Tá, se a coisa funciona é boa, se não funciona é ruim, e não vai atrás de entender o porquê não funcionou, não quer saber. A crendice, ela não é investigativa, a crendice ela é para justificar, validar e manter a pessoa na ignorância.
né? Normalmente ela replica preconceitos, normalmente ela demoniza alguém, alguma religião, alguma ideia, uma classe social, etnia, enfim. E ela tem, ela restringe a capacidade intelectual, ela restringe, ela bitola, né? E a fé não. A fé, ela expande, ela preenche, ela traz força, né? Ela te dá uma força no momento que você mais precisa, porque quando você precisa da fé, é aquele momento que outros aspectos da sua vida não estão funcionando como deveriam, e se você não tem aquela força que só a fé traz, você não resiste, né? E a fé, ela vem de uma vivência espiritual, de um elo espiritual. É quando a gente está nessa conexão com o Espírito. E essa conexão com o Espírito, ela tem uma comunicação que não é linear como o nosso pensamento racional cartesiano, né? Ela é simbólica. E aí aparece uma situação que a gente fica difícil de definir, porque a linha fica tênue entre se você faz uma coisa, um ato, um ritual simbólico, e você está traduzindo uma intenção num símbolo, criando um cenário para você evocar em você sentimentos, emoções e aquilo traduzir o seu pedido, a sua intenção. E qual seria a diferença disso e de você montar mecanicamente as mesmas velas, a mesma toalhinha, o mesmo ritual, o mesmo altar, e está fazendo aquilo achando que aquela armação, né, aquele cenário é que tem o poder. Quer dizer, se você puser a vela posicionada certinho naquele ângulo, se você acertar o tom de vela, se você acertar o dia, a lua, isso, aquilo matematicamente vai funcionar. A crendice, ela tem, ela é assim, a pessoa fica bitolada tentando encontrar uma lógica numa coisa que não lida com essa lógica, né? Ela lida com a percepção, o sentimento, a conexão mesmo com relação ao plano espiritual. A fé, ela vem da conexão. A fé, na verdade, é a ressonância do divino em nós. A gente tem a centelha divina. Então, quando a gente sente que aquilo acende, aquele princípio divino está em nós, a gente está realizando o nosso melhor, aquilo que a gente está realizando com ajuda, tem a inspiração. As religiões que são muito focadas nesse material, elas têm uma pegada de como se a divindade estivesse assim ao nosso dispor, esperando a gente pedir as coisas para ela fazer as coisas para a gente. Gênio da lâmpada. E não é essa a proposta da nossa alma. A gente não tem que ter alguém que... A gente não... Na verdade, essa posição até nos coloca como deuses e os deuses como os nossos servos, né? E isso não é assim. A gente pretende uma evolução e a gente tem apoio nessa evolução. Mas ninguém faz para ninguém. As coisas, você vai ter inspiração e às vezes inspirações fantásticas que resolvem a tua vida de um dia para o outro, mas você expressando a sua verdadeira natureza e os seus verdadeiros talentos, né? Então, assim, a fé, na verdade, ela é a presença divina em você, né? E a gente, quando tem, que é muito diferente, né? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo de artista, né? O artista, ele aprende uma técnica, vamos supor, sei lá, violão. Aprende a tocar o violão, mas ele não faz nada com o violão. Ele vai aprender a tocar a musiquinha que ele gostou, né?
para ele começar a criar alguma coisa, ele vai dedilhar, ele vai ter, existe um esforço, né? Aprendeu algumas músicas, sabe tocar, já está tirando as notas, já está fazendo as coisas, tá, tem agilidade nas mãos, tem a capacidade de leitura, já tem o repertório intelectual para lidar com aquele material, com aquele instrumento. Mas isso não quer dizer que você virou artista. A inspiração, ela vem depois do esforço, ela vem depois que você tem algo a expressar, você se conectou com essa coisa que você tem a expressar, e aí você vai fazer alguma coisa que é totalmente divina. É aquela coisa, aquela música que você faz assim, nossa gente, emociona todo mundo entende com letra ou sem letra, aquela melodia, ou então com a letra, toca as pessoas e aquilo é um sucesso e a pessoa ganha dinheiro e fica bem de vida e se torna um artista. E aí, quando ela quer criar de novo, às vezes ela pensa, não, vou ficar lá treinando, vou ficar... Não, gente, depende da inspiração. Quando uma pessoa se torna bruxa, ela tem que aprender a estar com um pé aqui na terra, né, trabalhando, fazendo as coisas, a gente vai no mercado, arruma casa, cuida de cachorro, de gente, tem todas as tarefas das pessoas normais, mas a gente não pode ficar só envolvido nessas questões do cotidiano, porque essas questões do cotidiano a gente dispersa daquilo que é a nossa essência e daquilo que é a nossa missão. Então a gente tem que estar atento também para o plano espiritual. E aí é aquela coisa, você anota os sonhos, você anota a prática de meditações, jornadas xamânicas, de você prestar atenção em sinais, prestar atenção na vida, ter aqueles momentos de reflexão, de ficar absorta, observando a natureza, observando as pessoas, analisando as coisas, e você vai, e a sabedoria, os seres conversam com você, você vai tendo experiências, você vai tendo respostas, né? Ideias, vai concatenando as ideias, porque é inspiração. Quando você não está fazendo uma coisa inspirada, fica vazio, gente. Fica vazio. Então, a diferença da fé e da crendice é que a crendice, ela é vazia. Você faz uma coisa mecânica, você acredita em alguma coisa, você, sei lá, bate na madeira, coloca uma figa, mas para você aquilo lá é como se aquilo fosse só aquilo, né? Então, a força estava na vela, a força estava... Você não está conectado com nada. E a fé é o contrário, quer dizer, não é que você pediu com fé, você ressoou o divino em você através da fé e isso fez com que alguma coisa acontecesse. E acontece, não vai aparecer alguma coisa na sua frente, as coisas são rápidas, mas elas são consequências de alguma coisa que você fez, né? Então, pessoal, eu percebo que tem vários seguidores que participam, que eles mandam mensagem, sugestões, mas eu gostaria que vocês participassem mais, tá? Até para o canal poder a gente ter mais assiduidade, fazer mais material e quem sabe até criar curso online, enfim, tem algumas coisas que dependem do canal crescer. Então, assim, você está assistindo pela primeira vez? Deixa seu like, se inscreve no canal, coloca para receber todas as notificações. Normalmente eu estou postando os vídeos no domingo. Comenta alguma coisa, sugere alguma pauta. E, tendo mais pessoas que você conhece que gostem desse tema, também compartilhe, tá certo? Até semana que vem.